em 5 cidades do Paraná, tá? Além de Curitiba, mais 4. Também acontece em Londrina, acontece em Paranavaí, acontece em Toledo e acontece em Ponta Grossa. E acontece, independentemente do SESI, na cidade de São Paulo, capital. Esse é um programa de cultura, não é um programa de literatura. E o que é que significa é que não se está interessado aqui em questões ligadas à forma literária, questões, portanto, técnicas de letras, mas se está apenas querendo entender o que é que a obra significa, porque é isso que significa cultura. Cultura é quando a gente leva embora do nosso curso aqui uma compreensão melhor da nossa própria vida, ou pelo menos uma compreensão melhor da estrutura da realidade que está em volta de nós. Esse nosso livro de hoje é um livro extraordinário, importantíssimo, é um livro que é desconhecido praticamente, e não por fato de ser ruim, mas porque com Ibsen aconteceu um fenômeno interessantíssimo. Ibsen esteve muito na moda. Ibsen é um teatrólogo do século XIX, ele morreu em 1906, quer dizer, é um sujeito que viveu uma parte da sua vida no século XIX, onde teve muito sucesso em vida. Ibsen morou praticamente 27 anos fora da Noruega, onde ele nasceu. A Noruega quando Ibsen nasceu, era um país muito complicado, porque a Noruega tinha passado centenas de anos sob o domínio da Dinamarca. Esses 4 países formam aquilo que se chama de Escandinávia. A Dinamarca não fica naquela península, mas ela está tão ligada culturalmente à península que é chamada também de Escandinávia, que é a Dinamarca, que é aquele rabichozinho lá da Alemanha, não é? E da Bélgica ali. Aí você tem, sempre lembrando que o país mais ao norte é a Noruega. O mais ao norte é a Noruega, Noruega de norte, é o país mais ao norte. Aí você tem o mais distante à direita, que fica no fim do mundo, é a Finlândia. E no meio sobrou a Suécia. Então não tem nunca mais que errar a localização dos 3 países. E fica então, um pouquinho ao norte da Alemanha, fica a Dinamarca. Claro. Sabe alguma coisa de alemão? De alemão? Sei. Sabe? Um pouquinho. Então o senhor sabe distinguir as duas partes norte e é verdade, também tem isso. Deve ser daí que vem, né? Norway, em inglês também fala assim. Caminho no norte, né? É isso mesmo, é verdade. E esses 3 países sempre tiveram ligações muito grandes entre si. E aí a Noruega e a Dinamarca, sobretudo, houve muita ligação, tanto é que as línguas até se parecem, por causa do domínio dinamarquês sobre a Dinamarca é a terra dos vikings. Então, de todos esses países aí, ela sempre foi o mais, digamos, imperialista, tanto é que a Inglaterra, ela teve colonização dinamarquesa também, não é? A Inglaterra os celtas ingleses foram aí também empurrados para fora pelos próprios dinamarqueses. E o que você tem aí é uma ligação histórica grande da Noruega com a Dinamarca. Quando a Noruega finalmente se livrou da Dinamarca, em seguida cai sob o domínio sueco, e a Noruega, no tempo de Ibsen, que Ibsen nasce, era um país de personalidade muito difusa, porque um lugar que é assim, como dominado por tantos estrangeiros, né, vai perdendo um pouquinho da sua personalidade. Foi o que aconteceu muito com a Polônia, para dar um exemplo mais próximo de nós aqui, que a Polônia uma hora era russa, outra hora era em Polônia mesmo, depois outra hora não era russa de novo. A Polônia passou a vida inteira sendo transformada em massa de controle dos seus vizinhos. Não é? É difícil você saber quem você é como alguém que nasce na Alsácia. Você não sabe se é alemão ou se é francês. Cada 50 anos você pertence a um dos 2 países. E agora? Como faz? Não é? Como é que fica? Pois é, capital da Alsácia. Né? É a capital da Alsácia. Então eles são de cultura. O Jean-Paul Sartre tinha um avô alsaciano, foi inspirado por esse avô. O avô do Jean-Paul Sartre era alsaciano. E lá fala-se diferentemente alemão e francês. A Alsácia, embora aparentemente pelos tempos aí seja consolidada como um território francês. Não é? E há alguns lugares do mundo que são assim, são um pouco, digamos, de difícil definição de nacionalidade.
E o Ibsen nasceu de uma família, digamos, de classe média alta, burguesa, bem situada. O pai dele tinha uma destilaria e também trabalhava com o comércio. E o Ibsen nasce nessa família que vai em seguida à falência. O pai, há uma das versões é que o governo proibiu a destilaria, a família perdeu a fonte de renda, foi à falência e o Ibsen, então, muito cedo tem que trabalhar, muda-se de cidade, vai para uma outra cidade da Noruega, e onde lá ele começa a se interessar por teatro, embora já escreve aí a sua primeira peça, uma peça chamada Catilina, que é uma peça de jovem, portanto, a não ser como jovem é muito genial, não tem grande valor artístico, de modo geral, né? Não é só como sujeito é um gênio extraordinário, fora disso, algumas coisas como literatura exigem uma certa maturidade. E o Ibsen começa a levar sorte quando um produtor, quando um artista norueguês resolve fundar um teatro norueguês. Quer dizer, até para poder, digamos, confirmar a própria arte na Noruega, e ele é muito cedo convidado para dirigir isso. Vai dirigir esse teatro, não dá muito certo, o teatro vai à falência, não por culpa dele, mas por causa das condições. O teatro nem era em Oslo, naquela época Oslo não chamava Oslo, chamava-se Christiania, a capital da Noruega chamava-se Christiania, e não Oslo, Oslo é moderno. E ele vai à falência, o dinheiro da Noruega estava em Bergen, não é? E não estava em Oslo. Bergen é para onde vai todo mundo que quer passear de fjord. Aqui do Brasil, quando alguém vai para passear de fjord, vai para Bergen, que é o lugar de maior demanda de turismo, para passear naqueles fjords todos. Não é? E os dois maiores artistas, digamos assim, da Noruega são o Edvard Grieg, compositor erudito, não é? Que fez, que também fez a musicação, né? Transformou em música, né? A forma musical do Peer Gynt, que é uma peça de Henrik Ibsen, que é baseada, obviamente, no folclore da Noruega, não foi ele que inventou. É uma peça poderosíssima e, se não me engano, não tem tradução em português, e a música é extraordinária, notabilizou o Peer Gynt em para sempre, né? Uma peça de Grieg, Edvard Grieg. E o Ibsen, aos pouquinhos, vai vivendo só de teatro. Ele tem um grande concorrente na época, que é Bjørnson, que era um sujeito mais velho que ele, que tinha, assim, digamos, todo o sucesso, e ele vai se notabilizando como um autor capaz de concorrer com Bjørnson. Não tem muito apoio no início, ele não consegue, sobretudo, apoio daquelas, digamos, apoio governamental, ele não consegue que ajudem com as peças, mas ele vai mais ou menos sobrando, até que um belo dia ele vai embora, inicia-se uma guerra entre a Dinamarca e a Prússia, a tal da Guerra dos Ducados, ali por aqueles ducados de Schleswig-Holstein, que até hoje existem na Alemanha, e essa guerra é uma guerra terrível que faz com que a Dinamarca perca metade do território para a Prússia de então, não sei quanto corresponde isso hoje em dia. A Prússia não existe mais, a Prússia é o norte da Alemanha, tecnicamente falando, com capital em Berlim, essa é a Prússia. E o Edvard Grieg vai embora, primeiro vai para a Itália, para Roma, onde fica muitos anos, e depois vai para Munique. Em Munique ele torna-se uma celebridade, porque durante essa estadia, durante esta fase de exílio, quase que imposto, ele produz as obras que ficaram famosas. Que ele havia feito um teatro de grande qualidade antes, um teatro que se tende a chamar de teatro romântico, porque os temas eram tipicamente do século XIX, temas românticos, como nacionalismo. Veja, todos os nacionalismos nascem no século XIX. Não é? O Wagner é um compositor do século XIX, então se alguém vai ressuscitar as lendas dos Nibelungos, todo aquele folclore germânico que daria origem, digamos, a uma base de referência para que a própria Alemanha passasse a existir como Estado moderno, que vai acontecer no final do século XIX, é o Wagner. Toda essa recuperação da mitologia nórdica, tudo isso é a base do Ibsen também, antes de ir para a Itália.
Por isso é que ele escreve o Pia antes de ir para a Itália. Vocês receberam aí uma cronologia, como sempre, tem todos esses detalhes nela. Eu não vou me ater a ela, porque é melhor a gente não perder, trocar um pouquinho, né, reservar esse tempo para depois para análise. E Ibsen, fora da Noruega, torna-se uma celebridade. Tanto é que ele mora em Munique durante, acho que 10 anos, e vai todos os dias num café chamado Maximilian, e onde fica lá sentado no mesmo lugar, lendo todos os jornais que eram disponíveis, alguém ler naquela época. Ibsen não lia livros, o que é uma coisa divertida, né? A biblioteca de Ibsen era ridiculamente pequena mesmo, não lia livros, mas lia todos os jornais que ele conseguia ler. Passava o dia inteiro lendo jornal, e todo mundo ia na tal do café Maximilian para ver Ibsen, porque Ibsen tinha escrito aí 8 dramas, que eram dramas moderníssimos e que aparentemente lidam com os assuntos mais candentes do século XX, como a libertação das mulheres, o feminismo, o problema da ecologia. Então aí no século XX Ibsen teve um sucesso medonho no mundo inteiro, que parecia aos olhos de todos que Ibsen era um precursor dessas coisas todas, e dá-se a Ibsen, de modo geral, o título de pai do teatro moderno por causa disso. Eu tenho dito para vocês aqui, nós já tivemos uma peça do Ibsen, chamada O Inimigo do Povo, que é para tomar cuidado com ele, porque ele te engana. Ele está querendo enganar você, na verdade. Tem que ter um cuidado enorme com o Ibsen para não comprá-lo pelo seu valor de face. Veremos hoje, no livro de hoje, isso com toda a clareza. Mas Ibsen era aquele sujeito revolucionário que fazia as peças que a modernidade queria ver, quer dizer, eram os assuntos da mulher, das doenças venéreas, como espectros, por exemplo, né, etc., etc., que parecia que dava uma Ibsen, digamos, uma conotação modernista. Quando Ibsen foi embora do café Maximilian, em Munique, que voltou para a Noruega, voltou um pouco antes de morrer, alguns anos apenas, o dono do café contratou um sósia que ficou lá mais 5 anos fingindo que era o Ibsen, porque era o único jeito que tinha do pessoal aparecer lá no café. Tinha uma demanda tão grande de admiradores, né? Como ele não falava com ninguém, porque ele ficava no quieto, como se fosse um deus lendo o Globo, lendo a Gazeta do Povo. Então ficava lá um sujeito no canto, ninguém ia falar com ele, porque não podia se atrapalhar o grande dramaturgo. Então também o sósia não fez muita diferença, porque só bastava que fosse parecido com ele, né? Com ele e Ibsen. Mas ele escreveu, então, uma quantidade de peças tão extraordinária que é possível que ele seja o maior de todos os dramaturgos modernos, né? Olhando assim, modernos digamos, da Revolução Francesa para cá. Olha que aí há concorrência grave, né? Mas ele é 200 vezes melhor do que George Bernard Shaw, ele é melhor que Strindberg, que é o maior de todos os dramaturgos suecos, por exemplo. Ele é maior do que Pirandello, preciso dizer também, embora Pirandello seja um gênio. Vamos ter o ano que vem uma peça de Pirandello aqui chamada, eu não sei se Vestidos Nus, ou se vai ser Henrique IV, uma dessas duas, o ano que vem. Esse ano não tem Pirandello no programa. Tem o romance, o falecido Mattia Pascal, esse ano, do Pirandello, mas é um romance, não é uma peça. E Ibsen, então, quando morre assim, digamos, sob o signo digamos, do espanto, porque um homem que morre em 1906 e que, na sua obra, escrita ainda no século XIX, havia estabelecido, digamos, dado com todos os temas que seriam depois, fariam a agenda de todo o debate social do século XX. E aí é por isso que, de modo geral, quando se lê Ibsen com pouca atenção e com pouca profundidade, o que acontece frequentemente com o livro chamado A Casa de Conectas, né, acredita-se, na primeira vista, de que ele está que ele é uma espécie de escritor social, que está estabelecendo uma agenda de reivindicações sociais, entre elas aquela da libertação das mulheres, que é o caso lá daquele episódio da vida daquela Nora, né, que é a principal personagem da história. Mas quando você olha para Ibsen com um pouco mais de profundidade, você percebe que há muito mais coisa sob essa aparência do que a gente possa imaginar.
A peça que foi escolhida para ser hoje aqui é uma peça, de acordo com o Otto Maria Capô, é a mais profunda peça de Ibsen. É uma peça terrível, é uma peça muito dura de lidar com ela. Ela é uma peça, quando eu digo terrível, estou falando assim, em termos emotivos, emocionais, é muito cruel e muito dolorosa. E tem um grau de competência teatral como poucas vezes você vai ter visto na sua vida. É uma peça absolutamente emocionante, essa chamada Pato Selvagem. Ela faz parte daquelas peças que têm conotação social. Dizem, de modo geral, que Ibsen tem duas fases: a fase romântica, que é a fase que ainda na Noruega, antes dele viajar, que acaba mais ou menos com Peer Gynt, e a fase realista. Mas obviamente que é uma acepção que se atribui a Ibsen, porque ele mesmo não disse isso. Aliás, ele manda ler a obra na sequência rigorosa da primeira à última. Ele acha que a obra só pode ser compreendida de começo ao fim. Para os brasileiros é muito difícil, porque tirando a Casa das Bonecas, a Casa de Bonecas, né? Não é? A Casa de Bonecas, você só tem 6 traduções, rigorosamente falando, e essas 6 são 1/3, 1/4 da obra, mais ou menos isso. É difícil ler Ibsen, a não ser que você tenha alguma capacidade de ler em língua estrangeira. O espanhol já tem obra completa. É um absurdo. Sobretudo porque era um autor que estava completamente em voga, digamos aí, há 30 anos. Todo mundo era entendido em Ibsen. Todo mundo ia assistir a Casa das Bonecas. A Tônia Carreiro fez lá o papel de Nora várias vezes, passou anos sendo a Nora da Casa das Bonecas. Era um autor muito vistoso publicamente. Apesar de já ser velho, né, por ponto de vista não ser mais contemporâneo, né, já estava morto há 60 anos, né, digamos assim. Bom, mas seja como for, o nosso livro de hoje é o Pato Selvagem. E aí, no texto que vocês receberam aí, temos uma pequena introdução. O Otto Maria Capô diz que o Pato Selvagem, Firdan, deve ser assim que fala, alguma coisa a fazer com isso, que estreou em 11 de novembro de 84, do século passado, do século retrasado, né? É a peça mais profunda do dramaturgo finlandês Henrik Ibsen, e que, do norueguês, desculpe, tá? O norueguês, corrija, por favor. E que a caracterização das personagens atinge alturas shakespearianas. Nisso vai aí enorme exagero, porque não se pode comparar Shakespeare com Ibsen. Shakespeare é de um tempo em que a linguagem simbólica era muito mais forte. Shakespeare é um autor metafísico, mas não é o caso de Pirandello, não é o caso de Ibsen, não é o caso de Strindberg, de nenhum desses grandes dramaturgos modernos. Portanto, não se pode imaginar que Ibsen tenha de fato comparabilidade com Shakespeare, que não tem. O grau de profundidade é muito diferente. Pode parecer exagerado, mas esse elogio vindo de quem vem não é de se desprezar. De fato, o Pato Selvagem é uma peça extraordinária e perturbadora como poucas. O drama pertence à série realista, que começa com Os Pilares da Sociedade, em 1877. Uma das 8 peças que notabilizariam Ibsen por seu modernismo, o Pato Selvagem é, na verdade, uma obra de profunda autocrítica, como outras, aliás, todas as outras, em que, faltou um izinho também ali, pessoal, em que o autor parece estar exigindo moralidade. Toda vez que você vê o Ibsen exigir ter alguma causa social, a primeira pergunta que tem que fazer é o seguinte: afinal de contas, de que aspecto da vida dele é que ele está falando? Porque, embora ele pareça ser assim, digamos, um autor pedagógico, que tem por objetivo ensinar a sociedade coisas ligadas à moral, você lembra do Inimigo do Povo, né? O Dr. Stockman. Nós aqui acabamos concluindo que o Dr. Stockman tinha também problemas muito graves, né, que adivinham daquela atitude moralista que ele tinha na defesa lá da limpeza das águas daquela estância onde ele morava lá. Pois Ibsen está sempre tendo uma atitude pessoal. A chave do enigma, o segredo é esse: nunca julgar que Ibsen possa estar fazendo campanhas sociais como faria um autor propagandista moderno, tá? Com alguém como um Brecht, por exemplo. Tá? O Brecht é um panfletário. Ibsen não é de modo nenhum panfletário, embora muitas vezes pareça que ele está fazendo isso.
E ele faz isso para tapear você, porque ele é um dramaturgo de primeira, então ele sabe conduzir a situação para onde ele bem entende. Mas há uma prova de que ele não é assim, né? Num dos seus poemas, Ibsen teria entregado a chave do enigma. Então está aí escrito a confissão de Ibsen. Imagino que vocês consigam ler isso sem grandes dificuldades, né? Em todo caso, para quem não está com o seu norueguês atrasado, né, não está com o seu norueguês em dia, embaixo há a tradução de Otto Maria Capô. Vida significa a luta com os fantasmas do próprio cérebro e corações. Poesia significa julgar-se a si mesmo. Esses dois versinhos do Ibsen, ele fez um pouquinho de poesia, a poesia não é grande coisa. Esses dois versinhos do Ibsen aí, mais ou menos, nos dão uma ideia de o que é que Ibsen pensa sobre a sua própria arte. Antes de ser, portanto, um panfletário, é alguém que está falando de alguma coisa mais profunda do que uma denúncia social. Quer dizer, a Casa das Bonecas, de bonecas, não é para denunciar a condição da mulher. De modo nenhum, tá? De modo nenhum. Tá? Tirem essa ideia da cabeça. Não é? Então, o que acontece? Né? Você tem aí sempre muito mais sobre as aparências das coisas que Ibsen escreve. Pelo menos nessas 8 peças ditas realistas, porque as peças anteriores são peças históricas, são peças do tipo de teatro que se escrevia com base folclórica no século XIX. Não é? Agora, essa, a partir dos pilares da sociedade, até o consultor, só o Donners do consultor, tudo é mais ou menos, tem a aparência de denúncia social. Pois é isso que vocês devem cuidar, porque Ibsen não é isso de modo nenhum, apesar de que 99% dos seus comentaristas irão achar que é isso porque não se deram o trabalho de ler direito o livro. Mas isso também é comum, né? Esse problema nós não vamos resolver aqui. Muito bem, continuando, né? O teatro de Ibsen é poderosíssimo. Capô diz dele, Ibsen é um grande poeta, além disso, poeta porque o teatro e a poesia sempre estiveram interligados durante a história da literatura. Não é? É só modernamente que se faz teatro em linguagem coloquial. Durante toda a história do teatro, até agora, meados do século XX, o teatro era rimado como se fosse poesia. Shakespeare é rimado na maior parte do tempo. Não é? Você tem o teatro de Molière completamente rimado, aliás, tínhamos aquela tradução interessantíssima aqui há 15 dias. O teatro moderno brasileiro, metade é rimado, metade não é. Você pega João Cabral de Melo Neto, é rimado. Você pega Ariano Suassuna, é rimado. Agora, Nelson Rodrigues não. A Rodrigues já fala coloquialmente. É claro que todo o teatro moderno, muito recente, depois da Segunda Guerra, é já linguagem coloquial. Mas não era incomum naquela época chamar-se a um dramaturgo de poeta. Era mais ou menos, fazia parte da fórmula, né? Não é isso? Então, continuando. O teatro, Capô diz dele, Ibsen é um grande poeta, além disso, é de uma habilidade teatral quase diabólica. Nem em Sófocles, nem em Shakespeare há nada que se possa comparar à infalibilidade da composição dramatúrgica de Kongzemno, Os Pretendentes à Coroa, e Espectros. O Pretendente à Coroa é um livro anterior à fase realista. O Pai Selvagem é, na verdade, uma tragédia, quase no sentido grego da palavra, construída a partir de elementos retirados da banalidade da existência. George Bernard Shaw considerou a peça uma tragédia profunda, que, no entanto, produziu gargalhadas como se fosse uma comédia. Rainer Maria Rilke disse da peça alguma coisa grande, profunda e essencial. A ação passa-se possivelmente em Oslo, embora seja uma suposição, não há indicação disso, na casa de um burguês endinheirado que dá uma festa em homenagem ao seu filho Gregers, que voltava das usinas da família em Heidal. A personagem principal dessa história é esse Gregers e o seu amigo chamado Hjalmar. Hjalmar e Gregers são as duas personagens centrais da história, além, obviamente, do olfato. Não é? Muito bem. Podemos começar? Alguém quer mais algum esclarecimento? Se eu puder informar, informarei. Isso vai aparecer depois, então, o filho é Gregers. Gregers é o nome do... A história é assim, tem um sujeito chamado João Wesley, que é um capitalista industrial, um senhor com uma certa idade já, que tem aparentemente um único filho, chamado Gregers. E esse Gregers está meio exilado, no sentido não negativo da palavra, cuidando de umas usinas que fazem exatamente o que nós não sabemos, em Heidal, que é uma cidade ao norte de Oslo, naquela época Cristiânia.
não é? E esse Heidel volta lá de cima, tendo passado 16, 17 anos sem aparecer, cuidando dos negócios da família, como quem vai cuidar lá da Operação Fabril, lá em cima, longe da capital. E ao mesmo tempo, esse Gregers tem um amigo de infância chamado Hjalmar, né, escrito com J, e nessas línguas norte-europeias, o J pronuncia-se como se fosse I. Por isso, quando você vê uma Sônia por aí com J, não é para falar Sonja, é para falar Sônia. Porque alemão, Sônia escreve com J e não com I, não é? E assim por diante. E esse Hjalmar ficou lá. A esse Hjalmar aconteceu uma desventura muito grande, ligada ao seu próprio pai, que havia sido sócio desse Velas, do velho Velas. E o menino volta agora lá, que já é um homem, né? Volta lá daquelas usinas lá de Heidel, e é dada uma festa em homenagem a ele pelo próprio pai, que é o capitalista, não, que é o burguês, e é convidado para essa festa o Hjalmar, que não é um sujeito convidável para a festa de modo geral, porque ele está numa condição social muito inferior à desse velho Velmer, o Velmer, né? Não é isso? Então ele tem uma condição muito mais baixa, mas como se tratava da festa de recepção para o seu amigo, então o velho convidou para a festa, esse Hjalmar. Nós vamos ver melhor essas personagens aí assim que elas entrarem em cena. Vamos lá então? Começamos. Estamos possivelmente em Oslo, na residência bastada do industrial João Weber. Estamos possivelmente em Cristiânia, né? Naquela época Oslo chamava Cristiânia. Na sala de jantar houve-se conversas e risos. No gabinete de trabalho de João Weber, dois criados, Pedersen e Jensen, comentam a movimentação na casa. Ouvi-se Jensen. Não é que o velho fez um discurso em honra à senhora Sorbe? O norueguês Sorbe. O jantar era em homenagem a Gregers Weber, filho do industrial, que havia chegado no dia anterior das usinas de Heidel. Outro criado entrou na sala, anunciando a chegada de um velho. Era o Sr. Ekdal, trajando uma sobrecasaca surrada, de gola alta, e trazendo sob o braço um pacote de papel fundido. Esse velhinho chamado Ekdal, que entrou ali para trabalhar, né, não é convidado para a festa. Ele é pai do Hjalmar, que estava na festa como convidado. E esse velhinho tinha sido sócio do velho Verli antigamente, 20 anos antes, havia sido sócio, ou talvez nem tanto, 16, 15 anos antes, havia sido sócio do velho. E ele agora presta serviços humildemente para o seu antigo sócio, então entrou na casa pela porta dos fundos para apanhar lá um material que ele copiava. Isso nós estamos em 1800 alguma coisa, não tinha fotocópia, não tinha mimeógrafo, não tinha nada a não ser a cópia manual. É isso? Tá. O velho Peter se empareina nos escritórios conversado com o tesoureiro Graber, apesar do expediente do escritório já ter sido encerrado havia mais de uma hora. O criado consegue, mas adverte-o a sair pela outra porta, porque temos visitas. O velho é tratado assim como uma pessoa subalterna. Depois que o velho passa, os mordomos comentam. É o empregado dos escritórios? Não. Dão-lhe coisas para copiar quando apetece. Mas no seu tempo, pode crer, era um notável tipo velho Ekdal. De fato, parece ter sido alguém. Se não era tenente. Ora essa, ele foi tenente? Foi. Mas depois disso quis negociar em madeiras ou coisa que vale. Foi então que, segundo dizem, ele pregou uma formidável peça de patrão. Compreendes, não? Eles foram sócios da exploração de Heidel. Conheço bem o velho Ekdal. Temos tomado mais de um bitter e mais de um chope juntos em casa da senhora Eriksen. Está-se uma casa noturna local. Pelo que tudo indica, essa exploração em Heidel é uma exploração de madeira. Esses países nórdicos têm uma quantidade tão incrível de madeira, mas tão estúpida de madeira, que apesar de que a árvore lá demora 30 anos para crescer contra 6 anos, 7 anos aqui o pino e os eucaliptos crescem a ponto de corte em 7 anos, lá demora 30. Apesar dessa diferença incrível de tempo de maturação, com as técnicas de manejo, tirando as árvores que já estão plantadas com cuidados, eles conseguem produzir papel mais barato que o Brasil. Porque esses países são uma floresta, tirando a Finlândia, que tem muito lago, o resto é uma floresta só. A Suécia é mais importante que o Brasil em produção de papel celulose. Para vocês terem uma ideia, antes da Cabin e da Suzano, que são nossas duas maiores empresas, há 20 empresas no mundo maiores do que essas, e a maioria ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou nos países nórdicos.
Stora, por exemplo, dessa localização aí. São florestas incrivelmente ricas, essas florestas nórdicas, né? São um país de florestas. O pobre não deve ter muitas vezes com o que convidar. Bem, está claro, Yace, que sou eu quem paga. Acho que a gente deve ser gentil com um homem de qualidade que teve suas desgraças. Abriu falência, não é? Pior do que isso, esteve na cadeia. Na cadeia? Em resumo, esteve preso. Aguçando o ouvido. Aí você já tem uma grande informação sobre a história, porque esse velho Ekdal, que é o pai do Hjalmar, ele havia sido sócio do velho Verli, né, que é o pai do Gregers, no empreendimento que por alguma razão foi considerado ilegal, e aí quem acabou indo preso foi o velho, o Ekdal, e não o Verli. Então quem foi preso e responsabilizado, digamos, se houve algum crime lá, foi esse velhinho, que depois que teve a sua vida destruída com isso e que hoje presta serviços para o seu antigo sócio, fazendo cópia de documentos, deve ser documentos contábeis, né, quando é preciso aumentar a capacidade de trabalho no escritório. É mais ou menos essa situação que inicia quando nós iniciamos a história aqui. Entra a senhora Berta Sorbe com 2 senhores. Essa senhora Berta Sorbe, esse Sorbe em norueguês escreve-se com acento, com aquela bolinha redonda em cima do O, que é a mesma coisa que os alemães fazem com umlaut. Umlaut, que é aqueles 2 pontinhos em cima do U, que fazem um som de U em alemão. Isso em norueguês é feito com uma bolinha, como acho que imagino que seja em sueco a mesma coisa, né? Nós não conseguimos achar aqui uma bolinha aqui nas fontes do computador, por isso que está errado lá embaixo, tá? Mas Sorbe é assim, essa bolinha dá o som de U, como faz o umlaut, né, para os alemães. Aos poucos aparecem os convidados. Por último entram os velhos e o fotógrafo Hjalmar Ekdal. Velho significa pai e filho, porque a senhora velha já morreu há muito tempo. O café seria servido na sala da música. O velho comenta com o filho, Greg, que eles haviam sido 13 na mesa, quando normalmente o grupo era de 12 pessoas. Hjalmar, que ouviu as últimas palavras do velho. Não me devias ter mandado esse convite, Greg. Como? Então dizem que a festa é em minha honra e eu não tenho o direito de convidar meu velho amigo? Não creio ter causado o mesmo prazer ao teu pai. Nunca veio por aqui. Sei disso, mas fiz questão de te ver, de te falar, porque com certeza em breve irei e voltarei para lá. Pois é. Hjalmar, nós nos perdemos de vista desde a escola. Já lá vão 16 ou 17 anos que não te vejo. Voltar para onde? Para Heidal. Quer dizer, o jovem pretendia voltar lá para as usinas de alguma coisa, possivelmente ligadas à madeira, possivelmente. E então os dois conversando aqui, o rapaz foi convidado, o pai dele não, né? E o pai dele está lá junto por razões circunstanciais, ele buscar papéis para copiar, documentos para copiar. Quando o amigo em dia, Hjalmar disse que tudo se esborou para ele e para os seus desde que deixaram de se ver. É o caso do pai dele que mora em sua casa, só tem a mim e mim. Hjalmar lamenta-se das ruínas acumuladas pelos desastres do pai, a vergonha e o próprio. Depois que o pai, né, sofre aquele episódio policial, né, aquela condenação judicial, ele sai da prisão e vai morar com o filho que é fotógrafo. Agora, o Hjalmar é fotógrafo. Como não podia continuar a estudar, Hjalmar havia se estabelecido como fotógrafo com a ajuda do velho Verli, pai de Gregers, que lhe havia emprestado dinheiro. Gregers fica sabendo que Hjalmar havia casado com Gina Hansen, fato que o velho Verli não havia comunicado ao filho, coisa que ele julga estranho, porque Gina havia trabalhado na residência Verli. Curioso, Gregers quer saber como o amigo havia conhecido a moça. O que estava lá em Heidal está há muitos anos sem saber notícias. Quando ele volta agora, descobre que o seu amigo de infância tinha virado fotógrafo, ajudado pelo dinheiro do pai dele. E que o pai do outro, né, do Hjalmar, tinha sido preso. Isso eu acho que ele já sabia, né? Isso ele já sabia. E também descobre que a empregada da casa, que era a Gina Hansen, que era empregada da casa do pai dele, casou-se com o Hjalmar. Tudo isso é uma coisa muito estranha. Ele achou muito estranho que o pai nunca o tivesse comunicado disso, já que a moça era da casa, né? Não era uma desconhecida. Continuamos. De um modo muito simples. Gina tinha deixado a casa onde tudo estava em reviravolta. Desde a doença de sua mãe com dentes, ela não podia mais aguentar. Despediu-se e retirou-se. Foi no ano que precedeu a morte de sua mãe, ou talvez no mesmo ano.
Portanto, a morte da mãe de Alma havia acontecido 15 anos antes, por aí, 15, 16 anos. Na verdade, o Gregers não assistiu muita coisa, né? Porque o Gregers já estava lá na tal da usina. Sim, foi no mesmo ano da morte do Lobão. Nessa época eu já estava na usina. O Gregers não viu nada, né? Mas vamos, continua. Pois bem, Gina foi para a casa da mãe dela, uma mulher antiga e empreendedora, que tinha um pequeno restaurante. Ao lado, ela tinha um quarto para alugar. Um lindo quarto, elegante e bem mobiliado. E, naturalmente, tivesse a sorte de morar nele. Sim, um rapaz, uma rapariga, o amor vem depressa. Levantando-se para começar a caminhar. Escuta, foi depois disso, depois de ter o levado, que meu pai te aconselhou. Enfim, foi então que resolveu ser fotógrafo? Justamente. Eu me quis criar uma situação e estabelecer o mais depressa possível. Eu e teu pai concordamos em que a fotografia era o que havia de mais fácil. Gina era da mesma opinião. Ah, é verdade, havia ainda outro motivo. Gina tinha feito alguns estudos de retoque. Era sopa no mel. Levantando-se com ar satisfeito. Não é? Não achas, meu caro, que era uma linda publicação? E é forçoso convir em que meu pai foi uma espécie de providência para ti. Comovido, ele não abandonou o filho do velho amigo em apuros. É um nobre coração, pode escrever. Então, aí o que teria acontecido é que depois que o Hjalmar foi para as usinas ao norte, essa moça empregada da casa casou com o melhor amigo dele, um dos melhores amigos de infância dele, que é o Hjalmar, não é? E o velho pai do Gregers emprestou dinheiro para eles montarem um ateliê de fotografia que naquela época devia ser alguma coisa muito mais sofisticada do que é hoje, né? Um negócio meio em destruição por causa da fotografia digital, que transformou isso numa coisa banalizada, né? Mas até há pouco tempo não era assim. Fotografia, o negócio tinha que contratar fotógrafo para fazer. Ninguém se metia a virar aquelas ajustes todos da máquina. Era complicado a fotografia, né? Até inventarem a Kodak Instamatic. Daí melhorou muito, mas isso também não foi grande progresso em termos tecnológicos. O que é verdade é que nesse tempo, aí, em 1850 e pouco, fotografia é um negócio high-tech. Pouca gente entende disso. É um negócio sofisticado. Né? Imagina. Né? Continuamos. O grupo conversa sobre amenidades. Do escritório sai o tesoureiro Graber e o velho Hector. Os filhos de Filéria cessam entre os convidados. E Álvaro estremece a vista do pai, descansa o copo e vira-se para a lareira. Fez de conta que não viu o pai. O velho Hector... Não é uma coisa feia? Quando entra o velho Hector com o tesoureiro, há um constrangimento geral. Porque, afinal, o velho Hector ficou marcado pelo episódio, né, da condenação, etc. E o próprio filho dele presente ali não se sente bem com a presença do pai. O velho Hector e Graber saem pela porta dos fundos. E Álvaro faz de conta que não havia visto o pai. Greg se escandaliza. Com emoção, com voz contida, a Álvaro. Então era ele? Sim. E não obstante, tu o renegasse. Agitado, mas baixa. Como poderia eu não renegar teu pai? Dolorosamente. Se tu estivesse no meu lugar, tu... Gregers quer encontrar-se com Álvaro mais tarde na casa dele, mas ele recusa. Não vem à minha casa. Minha casa é triste, Gregers, sobretudo depois de uma festa brilhante como essa. O jovem Hector parte sozinho. Vocês estão entendendo a história até agora? Está clara essa história? Bem clara, né? Não há grande dúvida. Depois que Álvaro sai, Gregers tem uma dura conversa com o pai. Um momento, meu pai. Detemos. Que há? Eu queria falar-te. Não podes esperar que estejamos a sós? Não posso. É possível que nunca mais estejamos a sós. Opa! Caiu o filho fazendo uma espécie de ameaça ao pai, né? Uma ameaça dizendo que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa de grave aconteceu com essa conversa entre Gregers e Hjalmar. Aproximamos. O que queres dizer com isso? Durante a cena seguinte, ouve-se ao longe o som do piano. Como puderam deixar essa família decair tão miseravelmente? É do Hector de quem falas? Sim, falo do Hector. Houve, entretanto, uma época em que o tenente Hector esteve bem ligado a ti. Sim, infelizmente estava ligado a mim, estreitamente ligado. Com isso, sofri bastante durante anos. Graças a ele, uma espécie de lama se aplicou ao meu nome. Era realmente ele o único culpado? O que queres dizer? Aquela grande operação, aquela compra de florestas,
mas afinal tinham feito juntos. Mas foi Ekdal quem desenhou o mapa do terreno, aquele mapa errado. Foi ele quem fez um corte ilegal nos terrenos do Estado. Sabe perfeitamente que era ele quem dirigia toda a exploração em cima. Quanto a mim, ignorava os empreendimentos do Tenente Ekdal. O Tenente Ekdal provavelmente ignorava o alcance dos seus empreendimentos. Era impossível, mas um argumento sem réplica é que foi condenado e eu fui absolvido. Sim, eu sei perfeitamente que não havia provas. Uma absolvição é uma absolvição. Para que mexer nessas histórias para embranquecer os cabelos antes do tempo? É uma conversa muito cheia de enigmas, né? Aparentemente houve uma polarização da culpa. Né? Os dois eram sócios, mas só um levou a culpa de tudo. O Tenente Ekdal, que é o pai do Hjalmar. A gente sai desse trechinho com uma sensação mais ou menos de que modo? De que aí há alguma coisa, de alguma maneira, o velho foi usado como bode expiatório. Quer dizer, ele era a parte que acabou levando a culpa toda de alguma coisa que poderia ter responsabilidade mútua. Uma curiosidade minha só. Parece que o Ibsen já está anunciando a tragédia quando ele cita em 13 pessoas. Porque 13 é um número simbólico, não é um número que tem simbologia profunda, mas é um número que implica frequentemente a ideia de azar. De alguma... Não, é a referência da ceia, né? Que o mundo sai que a doença é a mesma. Quer dizer, isso dá para... nesse... A maioria das pessoas, dentro das letras, eles não podem ser... porque nos Estados Unidos os prédios não têm 13º andar. Pula do 12º para o 14º. E a Apolo 13, aliás, continua. Está vendo? A 13 mas essa ideia do 13, né, está mais no grau assim, de superstição popular. Né? A simbologia do 13 é muito pequena em relação aos outros números. Mas aqui há seguramente uma indicação de que alguma coisa está errada. Mas só tem razão. Continuando. O velho velho insiste que nada mais pode fazer e que, quando ele havia saído da prisão, era um homem liquidado. Justifica-se. Arranjei para ele o trabalho de cópia no escritório e pago-lhe muito mais do que o serviço vale. Como se ele estivesse querendo curtir alguma espécie de culpa por ter, né, afinal de contas, saído-se ileso, enquanto que o seu sócio, que é o Ekdal, acabou indo preso. A cobrança do filho continua e progride para o casamento de Hjalmar com Gina Hansen. Com um sorriso irônico, porém frio. Eu não julgava que tu te interessavas particularmente pela nossa antiga criada. E tinhas razão, mas, baixa a voz. Mas havia em casa alguém que se interessava muito especialmente por ela. O que queres dizer? Não é a minha quem aludes. Em voz baixa, mas com firmeza. Sim, é a ti. Pronto, está aqui o Gregers agora. Primeiro acusou o pai de ter sido, digamos, desonesto com o sócio, né, ter deixado o sócio se dar mal, e agora está acusando o pai de ter tido um caso com a Gina, essa que é a mulher atual do Hjalmar, né? Ter tido um caso com a Gina. Né? Continuamos. Tu ousas, tu te permites, esse ingrato, esse fotógrafo, como pode ele, como ousa ele fazer semelhantes insinuações? Hjalmar não disse uma única palavra a respeito. Não creio que ele suspeite de alguma coisa. Mas então de onde te vem essa ideia? Quem te pode dizer semelhante loucura? Foi a minha pobre, a minha infeliz mãe, da última vez que a vi. Pronto. E aqui então, essa é uma das linhas que explicam a obra. Tá? Então essa é uma das linhas chaves da obra, que é a insinuação aqui, claríssima, que faz o Gregers, de que a morte da mãe dele, da mãe dele, Gregers, portanto, da então mulher do velho Verley, teria sido de alguma maneira causada por ele, pelo marido. Não é? Então aqui há uma mistura da acusação, há uma insinuação de adultério claramente entre que faz Gregers, de que o seu pai havia tido um caso com a Gina, que devia ser uma mocinha muito jovem, não é? E que depois teria se casado com o Hjalmar. Ou seja, o pai dele tinha arrumado, primeiro ele tido caso com a menina, e depois ter arrumado um casamento conveniente para se livrar dela, com quem? Com o filho do velho, que era sócio dele, não é? O velho Ekdal. E além disso, para, digamos, compensar o que havia feito, ele estava dando um dinheiro excessivamente grande, mais do que devia, para o velho, por meio de
de um pretenso serviço de cópia que o velho fazia. Então, o que o Greg está fazendo aqui, no mesmo dia da festa que lhe é dado em homenagem, é fazer uma denúncia muito grande quanto a seu pai, não é? Que nasceu do quê? Da interpretação do que estava acontecendo lá com a família do Hjalmar. O velho acusa o filho de ter se entrincheirado lá em cima, nas usinas de Heidel, de se esfalfar como um simples empregado sem querer ganhar nem um vintém a mais dos ordenados comuns, e propõe ao filho a sociedade e uma troca de lugares. Tu poderias dirigir a casa de comércio e eu iria estabelecer nas usinas. O velho se truca que deve haver aí qualquer coisa escondida. O velho responde que estava só e precisava de mais companhia do filho. Gregory diz ao pai que não suporia o casamento dele com a senhora Servo. O pai agradece. É para mim um grande conforto saber que posso contar contigo nesse assunto. Gregory se ironiza. Como seria lindo se pudesse dizer que, arrastado pela piedade filial, o filho voltar a casa para assistir às bodas do velho pai. Qual é o principal sentimento que está organizando a vida emocional de Gregory com relação ao pai dele? Mágoa, né? Mágoa, tem uma mágoa aqui, isso aí é indiscutível. Né? Tem uma mágoa aqui. A mágoa está associada a alguma coisa muito antiga. Essa coisa muito antiga parece ser a morte da mãe. Né? Continuamos, vamos lá. Gregory, vejo bem, não há ninguém no mundo a quem respeites menos do que a mim. Baixinho, é que eu te vi de muito perto. Tu me viste através dos olhos de tua mãe, abaixando um pouco a voz. Deveria lembrar que esses olhos viam às vezes um pouco escuros. Durante toda a história existem metáforas com os olhos aqui, tá? Os olhos são a metáfora central da obra, mais do que o pato. Mais importante que a metáfora do pato é a metáfora dos olhos, aqui o tempo todo. Não é? Muito bem. Você não vê que ela aparece o tempo todo. Compreendo a tua alusão. Mas sobre quem recai a responsabilidade dessa desgraçada fraqueza de minha mãe? Sobre ti e sobre todas essas. A última era essa criatura com quem fizesse Hjalmar fantasar-se quando não quisesse mais saber dela. Olha só, quer dizer, ele está aqui agora, o filho, acusando o pai de ter tido vários casos com diversas moças e que essa Gina foi apenas a última. E ele teria aqui claramente, né, está acusando claramente o pai de ter arrumado esse casamento de conveniência para que a Gina desaparecesse. Não é isso? Tá, muito bem. Essa é a acusação que o filho faz com o pai. Deus de ombros, parece-me estar ouvindo tua mãe, sem prestar atenção às palavras. E eis essa natureza confiante, essa criança grande, emaranhada numa rede de perfídias, morando sob o mesmo teto que uma mulher dessa espécie, sem suspeitar que o seu lar, como ele denomina, repousa numa mentira. Quem é esse? É o Hjalmar, né? Não é isso? Dando um passo para o pai. Tua existência, quando a considero, aparece como um campo de carnificina, atravancado de cadáveres, a perder de vista. Vocês não acham que esse Gregory parece levar essas coisas um pouco a sério demais? Parece, né? Bom, não sabemos ainda, né? Mas aí, um começo muito doloroso, né? Na festa de homenagem à sua vinda, o filho faz essas acusações todas ao pai. Mas não era esse o período vitoriano daquela... Do período? Anterior ao vitoriano, que é o filme dela muito visto. Certamente mais do que hoje, né? Não é isso? Mas aqui certamente, mesmo assim, alguma hipérbole, né? Há uma espécie de exagero aqui. Quer dizer, esse Gregory é desses tipos que levam as coisas muito a sério, assim. Tem um certo tipo humano que não admite nada que não seja apenas o certo todo, tem assim uma espécie de exigência moral muito grande. Vocês verão que esse Gregory é mais ou menos assim. Quer dizer, ele faz um tipo assim, muito militante moral. Ele é um militante moral, esse Gregory. Mas veremos em seguida como vai ficar claro isso. Continuamos. Vejo que há entre nós uma barreira intransponível, e que não se consegue vir. É também a minha opinião. Por isso pego meu chapéu e vou embora. Tu vais? Deixa a casa? Sim, por fim achei uma finalidade para a minha vida. Pronto, essa é uma das frases-chave da história. Achei uma finalidade para a minha vida. Então, olha, qual é a finalidade da vida de um sujeito que é um militante moral? O sujeito não vai fazer nada na vida, a não ser isso único, essa única coisa, que é tentar trazer a verdade à tona.
não é? A verdade à tona. A verdade à tona é uma expressão absolutamente adequada para essa história, por causa da história do pato, que vocês verão em seguida. Não é? Trazer a verdade à tona. Então, ele que está aí é mais ou menos a definição de um militante moral. Isso aqui é o Gregas. A cena muda para uma TV de fotografia de Alma Lepton. Gina Eichel e a filha do casal, Hedwig, uma menina de 13 anos, estão sentadas. A mãe costurando e a filha lendo. Gina censura a filha por estar lendo à noite. E por quê? Porque a menina também tem um problema de vista. Aí a fraqueza da vista é a metáfora central da obra, né? A menina também enxerga mal, ela tem uma doença e ela não consegue enxergar, não devia estar lendo de noite, está forçando a vista. Imagine que a leitura noturna é uma leitura muito mais difícil que hoje em dia. Eu nem sei se havia aí nesse lugar naquela época luz elétrica, provavelmente não, é? Possivelmente não havia luz elétrica. Era lampiões, iluminado por iluminação química, né? Lampiões, etc. Conversam sobre as despesas da casa. Hedwig aguardando ansiosamente o pai, que havia prometido pedir à senhora Berta Sferbi alguma coisa boa para ela. Lembra, o pai estava chegando da festa, né? Tá. Chega o velho Eichel trazendo novos documentos para confiar. O velho Eichel saiu antes do filho, lembra? Porque ele passou pelo meio da festa, constrangiu todo mundo e veio para casa antes. Abre a porta do sótão e constata que estavam dormindo todos juntos. Quem? Não sabemos ainda. Nem vou contar para vocês, daqui a pouco vocês descobrem. O velho Eichel, sem ensear, vai para seu quarto e pede para não ser interrompido. Gina, desconfiada de que ele vai beber, pergunta a Hedwig: explica-me, se puderes, onde ele arranjou dinheiro. Na verdade, a senhora Sferbi, na saída, havia dado ao velho uma garrafa de conhaque. Todo o dinheiro do velho ele entregue diretamente para Gina. Quer dizer, o velho não tinha dinheiro. O dinheiro que vinha lá da firma do velho vinha direto para ela, que cuidava do dinheiro. Ele não tinha dinheiro nele. Chega aí Alma e quer falar com seu pai. Gina tenta impedi-lo, dizendo que aquela noite ele não queria ver ninguém. Mas o velho tenente, vestido com um robe de chândalo, sai do quarto fumando cachimbo e pedindo informações sobre a festa. Quando Yalma descreve os presentes, o velho ouve e depois, meneando a cabeça, comenta: está ouvindo, Gina? Eles teve uma reunião e só havia camaristas. Ninguém mais, a não ser camaristas. Camaristas são vereadores. Vereadores. Stricto sensu, lato sensu, políticos em geral. Vai ser por a Câmara, né? Camarista, por isso da Câmara. Não confundir com camarilha. Ou confundir com camarilha. Tá. Yalma tira o fraque. Hedwig cobra as coisas boas que o pai havia prometido, mas ele havia esquecido e tenta consertar. Puxa, a menina estava esperando que o pai trouxesse uma comida gostosa para ela da festa, né? Tudo bem, agora veja como vai consertar bem isso. Olha que beleza. Palavra, esqueci-me. Mas espera um pouco, tenho aqui outra coisa para te dar, Hedwig. Ele pega o casaco e procura nos bolsos, soltando e batendo com as mãos. Oh, mamãe, mamãe, puxando uma folha de papel. Toma, aqui está. Isso é só uma folha de papel. É um cardápio pequeno, o cardápio do jantar. Olha, está escrito. É boa, bacana, consertou bem a situação. Vocês acham que foi equivalente o cardápio substitui a festa? Só tem isso, pois eu não te disse que me esqueci. Todas essas glodices são um divertimento tolo. Senta-te aí e lê o cardápio. Ditei depois o gosto dos pratos. Então, Hedwig, engolindo as lágrimas. Obrigada. Coitada da menina, né? Quer dizer, coitada da criança. O velho Eichel volta para seu pai. Seu filho comenta: pobre velho náufrago. O casal lamenta os poucos negócios da fotografia e a dificuldade de alugar um quarto na sua residência. Na verdade, eles já alugavam dois embaixo para dois inquilinos que vão aparecer daqui a pouquinho aí. Tinha uma casa grande, mas precisava alugar os quartos para conseguir levantar o dinheiro do mesmo. A menina já está conformada em só ver o cardápio. Papai, não queres que eu te traga uma garrafa de cerveja? Não, eu não preciso de nada. Detendo-se. Cerveja? Cerveja, disseste? Sim, papai. Cerveja da boa, bem fresca. Já que fazes tanta questão, pode trazer uma garrafa de cerveja. Sim, é isso. Vai buscar uma. Vamos gozar um pouco ali. Hedwig precipita-se para a porta da cozinha. Junto à estufa, detém-na, olha, pega na cabeça e apoia contra o peito. Hedwig, chorando de alegria. Papai querido. Não, não me chames assim. Eu me sentei à mesa desse rico, carregado de pratos deliciosos, e me deleitei com eles. Poderia, pelo menos...
sentada perto da mesa. Tolices, então, tolices. Oh, não, mas não me queiram mal por isso. Vocês bem sabem quantas quero. Quando as mãos à roda do pescoço. Diz, nossa, papai, nós te adoramos. E Álvaro estava falando para a mulher e a filha. A família parece feliz, apesar das dificuldades. Não parece uma situação feliz, apesar da pobreza, não é bem uma pobreza, né? Mas as dificuldades e tal. Tem lá um fotógrafo, os dois têm uma profissão, digamos, moderna, trabalham bem, a menina vive ali, é uma menina de 13 anos, e eles vivem mais ou menos bem. É uma certa felicidade nessa situação familiar que vive o Ekdal. E tem lá o velhinho que eles cuidam, né? O pai do Yalma, que mora com eles. Parece uma situação ruim, nem negativa. Estou a campainha. É Gregers Verne. Gino reconhece imediatamente. O senhor Verne Filho não é difícil de ser reconhecido. O rapaz comunica que havia deixado a casa de seu pai e havia ido para um hotel. O jovem velho observa Hedwig, que vai buscar uma cerveja na cozinha. Os pais explicam ao visitante. A nossa maior alegria nesse mundo e também a fonte da maior preocupação. Falando da menina, né? Da Hedwig, né? Preocupação? Por quê? Ela corre o perigo de perder a vista. Ameaçada de ficar cega... É mais uma metáfora com visão. Né? Também a menina tem chance de ficar cega. Sim. Até agora só aparecem os primeiros sintomas. Isso pode durar algum tempo ainda. Nós fomos avisados pelo médico que ele me dirá. Que desgraça horrível. De onde ele vem isso? Um suspiro. Provavelmente é hereditário. Impressionado. Hereditário? A mãe dele eu tinha vista fraca. Era o que meu pai afirma. Quanto a mim, não me lembro nada dela. Pobre Da mãe, né? Pobre criança. E como suporta ela isso? Como deves compreender, não temos coragem de dizer tal coisa. Ela não suspeita o perigo. Entrará na noite eterna alegre e despreocupada, gorjeando, esvoaçando como um passarinho. Noite eterna é a cegueira, né? Cegueira. Um pouco abrunhado. Oh, meu amigo, que tortura para mim. Então, essa menina que é filha do casal, né? A Edith, tem essa perspectiva triste, né? De ficar cega irremediavelmente, parece ser uma doença degenerativa para a qual não há remédio. Pelo menos não havia naquela época em que se escreveu a história, e ela não sabe, né, de que ela pode ficar cega. Essa menina de 13 anos, que faria aniversário no dia seguinte, 14 anos no dia seguinte. Aí, claro? O senhor sabe o significado da palavra mesmo, que a tradução não conhece? Qual é? Edvirgem, essa tradução em português. Muito bem, está certo. Continuamos? Hedwig iria fazer 14 anos em 2 dias. Ela é bastante alta para a idade que tem. Sim, ela cresceu muito no ano passado. É ao ver as crianças crescerem assim que a gente percebe que envelhece. Há quanto tempo estão casados? Estamos casados há quase 15 anos. Realmente faz tanto tempo assim? Olhando com atenção. Certamente que sim. Com certeza, 15 anos. Mês mais, mês menos. Ou seja, a menina teria nascido, se ela vai fazer 14 anos em 2 dias, teria nascido 1 ano e pouco depois do casamento do casal, né? Do Hjalmar e da Regina. Não é isso? Muito bem. O velho entra com o velho querido militar e encontra o filho do velho velho, seu ex-sócio. Começam a trocar reminiscências sobre caçadas de antanho. O velho tenente declara ter matado 9 ursos. Continuam as lembranças e Gregers quer saber como o velho suporta a vida fora da floresta. O velho Eiffel quer mostrar alguma coisa. Mas, e todas as condições a que o senhor estava acostumado lá em cima? O ar fresco e vivificante, a vida livre das florestas e dos grandes planaltos, da caça de pena e de pelo? A caça de pena é de aves, né? E de pelo é de animais terrestres. Sorrindo. Que dizes, Hjalmar? Queres que lhe mostremos? Com vivacidade um pouco embaraçado. Não, pai, hoje não. O que é que ele quer me mostrar? Ora, nada. Verás isso outra vez. Hjalmar convida Eitor para voltar com ele ao Zino. O velho insiste com o filho. Hjalmar, temos que lhe mostrar. Há um mistério nessa história, que está prestes a ser desvendado, que é aquela história que estavam todos dormindo juntos, e agora a insistência que o velho faz de mostrar a visita, que o Gregers a visita, mostrar ele alguma coisa na casa. Finalmente decidido, o grupo, menos Gina, desloca-se para o sótão, onde o luar atravessa os clarabóias. No sótão há galinhas, pombos e coelhos.
No canto, um cesto cheio de pasto, dentro do qual Greger pensa ter reconhecido um pássaro. Um pássaro. É um pato, não é? Um tanto ofendido. Evidentemente, é um pato. Mas que qualidade de pato pensas tu que é? Não é um pato comum. Cala a boca. Não é um pato turco. Não, senhor velho, não é um pato turco. É um pato selvagem, aí está. Realmente? Um pato selvagem? Sim, um pato selvagem. Esse pássaro, como o senhor o chamou, é um pato selvagem, ouviu? Nosso pato selvagem. Meu pato, porque ele é meu. E ele pode viver nessa mansarda? Ele se sente à vontade? Claro, tem uma tina cheia de água para deixar flutuar nela. E água fresca de 2 em 2 dias. Gina dirigindo-se a Yalmar. Então está começando a fazer um frio de rachar. A Gina ficou lá embaixo, mas deixaram a porta aberta e passa lá o frio da mansarda, que supõe-se que essa história passe no outono, provavelmente. Não há menção à neve, deve ser outono, quase com certeza, aqui a história, né? Portanto, eles acabam mostrando para o visitante, que é o Gregers, acabam mostrando um pato selvagem, que é uma coisa importante por algumas razões que ainda vocês irão entender. E esse pato mora dentro do sótão, além de patos, há coelhos e há galinhas. E o coronel, o velhinho, faz caçadas lá em cima. Ele tem uma espingarda, ele mata de vez em quando um bichinho daquele lá para continuar em dia com as suas habilidades de caça. Então as caçadas que o velho faz são no sótão de casa. Alguém já teve essa ideia aqui um dia? No sótão de casa, organizar lá um lugar de caça. Tá? Não deve ser um sótão muito grande, né? Portanto, deve ser meio fácil de acertar os bichinhos. Né? No máximo pode se esconder atrás de um pilar daqueles. Então, no máximo, tá? Muito bem. Continuamos. O pato selvagem havia sido ferido numa asa por João Velho durante uma caçada. O João Velho é o pai do Gregas, né? Seja como for, é João Velho que nos devemos, Gina. A Gregers. Ele estava caçando no barco com o Bento, atirou nele, mas seu pai enxerga tão mal, só pôde estupiá-lo. Mais uma metáfora de visão. O pai enxerga mal. O pai, que é o João Velho, enxerga mal. Alguns chumbos no corpo. Ele ficou ferido debaixo da asa, de modo que não podia mais voar. Foi ao fundo, naturalmente. Meio adormecido, com a boca pastosa. Naturalmente. Os patos selvagens sempre fazem assim. Vão ao fundo tanto quanto podem, seguram-se coberto nas ervas marinhas e nos juncos, em todas as sujeiras que acham lá embaixo, e nunca mais sobem. Entenderam isso? O pato, quando está sentindo perigo, ele mergulha, vai até o fundo da água, do que for, e agarra com o bico em algum matinho qualquer lá e fica lá embaixo, segurando a respiração na cara, esperando então que aquela ameaça na superfície suma. Compreenderam isso? Que o pato tomou esta atitude defensiva quando foi atingido pelo velho Verley. Não é isso? Os patos selvagens fazem isso, é uma espécie de técnica defensiva que fazem para salvar a pele. Mas, tenente, o seu pato selvagem, esse subiu. Porque o seu pai tinha um bom cão. Ele mergulhou e trouxe um pato. Ayala, foi depois disso que eu conseguisse? Não imediatamente. A princípio ele ficou em casa de teu pai, mas não se dava bem lá. Então Peterson recebeu a ordem de matá-lo. Quase dormindo. Sim, Peterson, aquele Strepe. Strepe é um traço importuno, né? Um sujeito que é um traço. Essa história aqui do pato selvagem mergulhando é, digamos, a maior de todas as metáforas individuais da história, e nós vamos só entender mais tarde quando entender o livro inteiro. Baixando a voz. Como vês, foi assim que ele veio ter aqui. Meu pai, que conhece um pouco Peterson sobre da coisa, arranjou-se de modo que ele não cedesse o pato. E agora ele completamente feliz nesse sótão. Sim, meu caro, perfeitamente feliz. Engordou. É verdade que está aí há tanto tempo que já esqueceu de ter selvagem. E aí deveria ter um ponto, viu? Está errado no próprio original, mas aí é melhor depois de botar um ponto e começar isso com letra maiúscula. Gregers, entre selvagem isso. Entre selvagem isso, deveria haver um ponto. A qualidade do texto é horrível, medonha. Para poder ficar ruim, tem que melhorar muito. Porque é uma edição vagabunda, sabe? Que infelizmente, veja a que ponto ficou, né? Sim, que ponto que caiu da moda, né? Gregers prontifica-se a alugar um quarto vago na casa dos Eitons, e Álvaro aceita com prazer.
embora Gina o adverte de que o quarto é muito pequeno e inadequado. Além disso, lembra o rapaz que embaixo morava o candidato novo e o médico Helen. Este último Greg diz conhecer. Helen? Mas eu o conheço. Foi, durante algum tempo, médico em Highland. Pronto, então um dos outros inquilinos lá da casa, que é esse Helen, já era conhecido do Gregers, porque ele havia sido médico lá em Highland, onde o Gregers morou os últimos 15, 16 anos. Gina diz tratar-se de um par de farristas da pior espécie. Passam uma vida na pândega, voltam muito tarde da noite, e então, algumas vezes, Greg diz que não liga, fala mal de sua origem e diz que queria ser como um cão que busca o pato selvagem, quando eles mergulham até o fundo e enterram o bico na lama, agarrando-se aos salgados. Pronto, o Gregers, lembra que o Gregers dizia que ele tinha achado um objetivo para a vida dele? Lembra disso, né? E agora o Greg está dizendo que quer ser como o cão que vai buscar o pato lá escondido no fundo da água, lá nas profundidades marítimas, onde o pato se sente seguro. Vai o Gregers, então, gostaria de ser igual àquele cão que vai lá e puxa o pato para a volta e o traz novamente para a superfície. É esse o projeto do Gregers, não é? Se autodefiniu aqui. Acabou de se autodefinir, com toda clareza. Só uma parte, para quem talvez não conheça a Bergen, pessoal, é uma característica da construção do Egeu. Então, quando tem muitos jovens ali, as casas típicas, assim, à beira da montanha, sempre são 3 andares, normalmente de madeira. Então, o primeiro tem sempre um porão em qualquer casa europeia, né? Aí o primeiro andar é a sala, o segundo andar são os quartos do dormir, e em cima fica o sótão. Onde mora o pato. Onde mora os bichos decorrem daí durante o inverno nesse sótão. Muito bem. Embora nós não sabemos se nós estamos em Bergen ou Oslo, porque isso nunca é dito pelo autor, mas, de modo geral, seria indiferente, né? A capital antiga da Noruega foi Bergen. Mas nessa época já era Cristiânia, em que ele escreveu a história. Então, continuamos, vamos lá. Gregers faz para voltar de mudança no dia seguinte e a família cogita qual seria a reação do velho João Derby à hospedagem do filho ali, e se o emprego do velho Hector poderia correr perigo. Leva um tenente para a cama com precaução. Bom, aí o que é importante do segundo ato é que o Gregers naturalmente nos contou qual é o projeto existencial dele, que é ser um cachorro que busca o pato escondido embaixo da água. Né? Vamos ver então, no que isso vai dar. E a Almaré, então, trabalha no seu ateliê retocando uma prova de fotografia. Gregers já havia chegado e, tentando aquecer o seu quarto, o havia enchido de fumaça. Tentando apagar o incêndio, tinha molhado o chão ao ponto de não poder usar o quarto antes da noite. O rapaz tinha ido dar um passeio. Era esperado para o almoço, juntamente com Helen e Moby, os vizinhos pânicos de baixo. E a alma pai vão cuidar de reparos no sótão. Hedwig toca fotos no ateliê. Imagina como era a fotografia naquela época, né? As fotos eram todas retocadas. Você pega as fotos muito antigas, elas eram pintadas com cores, retocadas os rostos ficavam rosados. Então essas maneiras de fotografar sumiu do mundo, né? Não existe mais, né? Chega Gregers e conversa com a menina. Ela conta não poder ir à escola por causa de seus olhos. Conta também que adora ler os livros deixados ali pelo velho capitão, o holandês doador, que havia morado na casa. Ela gosta de ler, mas ela não tem olhos para ler. Ela não pode ler de noite, por exemplo. Hedwig diz que o pato selvagem é seu, mas que desde seu pai e avô pediria emprestado todas as vezes que eles quiserem. A menina de Gregers que com o pato dá-se uma coisa extraordinária. Ninguém conhece ele e ninguém sabe de onde ele veio. Essa linguagem meio popular assim está na própria tradução, né? Então vejo que importantíssima que é essa frase. A menina diz que ninguém conhece o pato, ninguém sabe de onde ele veio. No entanto, ele era um pato amado por ela, pelo menos. O pato era cuidado, porque o pato não estava lá no rol de caça. O pato era, digamos, uma espécie de hóspede ilustre na casa. Embora ninguém soubesse quem era ele e de onde ele tinha vindo, o pato, de alguma maneira, era amado. E isso pareceu, essa menina, uma coisa muito notável, muito interessante. Chega a Gina e conversa sobre o ofício de fotógrafo. Ouvem-se tiros no sótão. Gregers aproxima-se da porta do sótão e a Mara aparece e explica que ele e seu pai estavam caçando os coelhos com uma pistola de cavalaria que mostra ao amigo, agora inquilino, e depois vem guardar com uma consideração. Não mexes na pistola, Henry. Não te esqueça de que um dos canos está carregado. Gregers, da porta do sótão, observa o pato.
Que se aproximou de Gregas. Agora o senhor já pode ver o pato selvagem. Já o estou vendo. Parece-me que ele arrasta a asa. Não é de admirar, porque ele foi ferido. E se não me engano, também é pato. É possível que ele arraste a pata um pouquinho. Foi nessa pata que o cão mordeu. A não ser isso, ele não tem nada. Na verdade é extraordinário quando se pensa que ele recebeu uma carga de chumbo no corpo e que o cão teve seguro nos dentes. Um olhar para Hedwig. É que ele esteve tanto tempo no fundo dos mares. O que é interessante é que todas as indicações são de mar, e não de lago, não de rio aqui. O que é uma coisa que reforça a tese. Bom, Oslo também tem mar, né? Portanto, não haveria aqui diferença nenhuma entre Oslo e Bergen. Reparem que é o Gregers quem faz esse comentário muito sutil, dizendo que o tal do pato esteve muito tempo escondido, né? Não é isso? Não é? Esteve tanto tempo no fundo dos mares. Quem? O pato esteve muito tempo no fundo dos mares. O pato que ele, Gregers, cachorro de caça de pato, está louco para tirar embaixo do fundo dos mares. Qual é o pato que o Gregers quer trazer à luz, à superfície? É o quê? A verdadeira história de como é que a Gina foi parar lá, a mulher do Hjalmar. Não é isso que ele quer fazer? É esse o pato que ele quer tirar embaixo dos mares. Parece que não há nenhuma dúvida disso, né? Muito bem, continuando. A gente lendo assim é mais fácil de entender, né? Agora, numa peça de verdade, em que as coisas vão no tempo real, né? É muito mais difícil de entender as coisas. Como ler é muito mais fácil ler teatro do que assistir teatro. E eu mesmo dizer que nunca ia ao teatro. Tem coisa mais chata, mais incômoda que esse negócio de ir ao teatro. Tem que pegar fila, é difícil, tem que pagar. Eu leio as peças, é muito melhor, dizia Ionesco. Ionesco não ia ao teatro, apesar de ser um dos maiores teatrólogos do século XX. Continuando. Sorrindo. Pois é. Gina junto ao mesmo. Esse maldito pato, não é por falar, mas ele nos traz preparações. É um verdadeiro calvário. E essa frase agora? Que tal essa? O maldito pato que nos traz preparações, que é um calvário. Qual é a diferença entre a Gina e o Hjalmar com relação à situação verdadeira daquele matrimônio? Ela sabe. Ela sabe, ele não. Porque ela teria sido amante do patrão, e ela teria entendido que aquele casamento teria sido para resolver a situação dela, não é? Portanto, isso que está escondido a incomoda de alguma maneira. Mas a incomoda por quê? Porque de alguma maneira ela sente alguma culpa por isso. Não é? Essa é a razão pela qual a Gina faz esse comentário aqui. Não é? Continuamos, por favor. E Alda conta a Greg seus planos por meio de uma invenção ligada à fotografia para salvar a reputação do velho, cobrindo o nome do velho de glória e honrarias. Os amigos conversam. É então essa a finalidade da tua existência? Quero salvar o náufrago. O pai dele, né? Sim, ele naufragou. Apenas a tempestade se desencadeou sobre a sua cabeça. Desde que começaram aqueles terríveis inquéritos, ele se tornou outro homem. Mesmo que uma pistola que está ali, a mesma como matamos coelhos, ela desempenhou um papel na tragédia da família Eidon. A pistola? Realmente? Quando a sentença foi proferida, quando ele ia ser levado para a prisão, pegou da pistola. Queria? Sim, mas não teve coragem. O covarde. A sua alma já estava enfraquecida e desvairada. Compreendes isso, não? Ele, um militar, um homem que matara 9 russos, defendendo de 2 tenentes coronéis. Sim, um depois do outro, naturalmente. Compreendes isso, Gregor? Compreendo perfeitamente. Pois eu não. E aí intervém a pistola outra vez na história da nossa família. Quando lhe vestiram a roupa parda e o encarceraram, ó, que época pavorosa para mim. Os estores das minhas 2 janelas estavam abaixados. Estores são cortinas que levantam e abaixo. Ao olhar para fora, vi o sol brilhar como de costume. Não compreendia mais nada. Vi as pessoas na rua rirem e conversarem de coisas indiferentes. Não compreendia mais nada. Parecia-me que tudo que existe deveria parar como durante uma crise. E Alma confessa que havia pensado em suicídio quando da condenação do pai, mas havia desistido. No momento decisivo, triunfei sobre mim mesmo. Continuei a viver. Mas acredite-me, é preciso ter coragem para escolher a vida dessas circunstâncias. Gregory analisa o amigo. Sabes, meu caro Hjalmar, que a não ver, a gente qualquer coisa do fato selvagem? Então, está aí, quer dizer, agora está aí o Gregory dizendo para o Hjalmar que alguma coisa, esse Hjalmar tem do fato selvagem, alguma coisa, e aí nesse sentido aí, em que o fato selvagem
não está, o que está sendo referido agora, o fato selvagem parece mais com o próprio ato de esconder alguém, né? Esconder aquela criatura, a própria ideia de criar um segredo, né? Mas isso, portanto, está aqui o Greger fazendo uma análise psicológica do seu amigo Hjalmar. Do fato selvagem, o que quer dizer com isso? Tu mergulhaste até o fundo e te seguras nos sargassos. Qual é o sentido dessa frase aqui? Tu vives da mentira. Não é isso? Do mesmo modo que o pato vive lá daquela situação artificial e se escondendo na profundidade do mar para esperar que os seus inimigos apareçam, o Greger, o Hjalmar, estaria também escondido de alguma maneira, vivendo de alguma maneira escondido, fora da verdade, né? Fora da verdade que o Greger decidiu botar ali. É isso que é o objetivo da vez do Greger agora. O Hjalmar é o sujeito escondido e o Greger é o cachorro que vai tirá-lo do esconderijo. Entenderam isso? Qual é o sentido disso? O Hjalmar é o pato lá embaixo, agarrado num pedaço de mato para tentar ver se consegue sobreviver. E o Hjalmar, que ainda bem que o Hjalmar, e o Greger, que ainda bem que ele existe, é o sujeito que vai lá arrancá-lo à força, porque o pato não sai lá de baixo porque quer, porque é arrancado pelo cachorro, que agarra a asa e puxa. E agora o Greger é o cachorro que vai tirá-lo lá daquele esconderijo. Pois não? Esse mar aqui acho que não tem a ver com calma. Muito difícil, porque a simbologia dessas peças modernas é muito rasa, viu, pessoal? Você pega o Shakespeare a gente consegue ir a alturas irrespiráveis com o Shakespeare. Quando a gente pensa que matou, aparece mais 1000 metros para cima, e mais 1000 metros, mais 1000 metros, mais 1000 metros. Aqui você não tem essa mesma possibilidade, embora esse seja um dos digamos assim, dos dramaturgos modernos, que chegou mais próximo, digamos, da tragédia, no sentido antigo da palavra. Não me parece que aqui exista com clareza essa simbologia. Eu cogitei, mas não encontrei muita força nisso, não. Continuamos? Estás pensando, talvez, nesse golpe quase mortal que nos feriu na asa, a meu pai e a mim? Bobinho, né? Pensa que é isso, né? Não é exatamente isso. Não quero dizer que tivesse ficado estrupiado, mas caísse num charco envenenado, Hjalmar. Contraísse uma doença latente e mergulhasse para morrer na obscuridade. Olha que coisa terrível, né? Alguém dizer para o outro, né? Não é porque você sofreu essas coisas todas aí do episódio do seu pai, não, é porque você caiu num charco envenenado. A conversa do Hjalmar, do Greger, é uma conversa de militante moral. Não é? Militante moral, aquele sujeito que faz discursos nas praças contra a imoralidade do mundo, pastores protestantes que ficam ali na praça gritando contra os pecadores. Não é? É um discurso dessa natureza, desse Greger. Né? Morrer na obscuridade? Eu? Ora, Greger, não digas um absurdo desse. Acalma-te, eu saberei que pescar de novo, porque desde ontem tenho eu também uma finalidade nesse tempo. Pronto, está aqui confirmada que o Greger resolveu salvar a existência do Hjalmar. Ele decidiu que ele iria, pela sua ação restauradora da verdade, salvar o amigo, que está prisioneiro no fundo de uma espécie de mar de mentiras, na qual ele está agarrado lá no fundo e não quer sair. Ele, como um bom cachorro caçador de patos, vai arrancar o sujeito lá de baixo. Essa é a visão que o Greger está nos contando aqui. Não é? Muito bem. Todo mundo que lê o Ibsen vê o Ibsen como se fosse o Greger, porque as pessoas leem os livros e não entendem, né? Não prestam atenção, porque leem as coisas pelo valor de face. Então, quando você lê o Ibsen sem prestar atenção, você vai no teatro. Você não tem tempo de prestar atenção, porque o teatro vai andando e você não consegue mandar parar para repetir um pedacinho. Parei que eu não entendi bem essa parte. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Então você fica se contentando com o que tem. Quando você sai do teatro, você diz assim, olha, de fato, se houvesse mais Gregers nesse mundo, o mundo seria muito melhor. Porque ninguém é tão importante como um sujeito como esse, cuja vida é voltada para caçar a mentira, como é o que o Greger está fazendo aqui. Ele tem um potencial de convencimento enorme sobre, digamos, um leitor ou um ouvinte comum, um assistente comum da peça, fica altamente convencido pelo Greger.
Reparem como ele irá melhorar seu desempenho mais ainda. É bem possível, mas eu te peço que me deixes fora de tudo isso. Posso assegurar que, a parte com melancolia muito natural, eu me sinto tão bem como se pode desejar. O Yalma parece que está bem, né? Está dizendo que está bem. É ainda o efeito do veneno. Está vendo? Isso, você sentir-se bem é um problema da sua própria doença. Entendeu? Você sentir-se bem é um defeito, tá? Fique sabendo que é aí que está o problema. Tá? Muito bem. Servido o almoço, chegam Helen e Moby, que veste preto. Helen reconhece Gregory Velho e comenta. Ora essa, é o Sr. Velho filho. Sim, nós nos engalfinhamos lá em cima, em Heidel. E o senhor veio estar-se aqui? Esse, portanto, aí estamos sabendo agora que entre esse Welling, que é o médico, e o jovem Verli, né, que é o Gregers, já havia uma bronca antiga. Que quando estiveram os dois morando lá juntos em Heidel, já tinham brigado, né, e por coincidência se contaram. Né? Helen conta que Moby quer ver bebido de novo. À mesa, Helen faz provocações a Gregers. Chega o velho Hector trazendo a pele de um coelho que havia acabado de matar. Bom dia, senhores. Boa caça hoje. Matei um grande. Como se alguém vem do campo, né? A pessoa está vindo do sótão, né? Que havia matado lá um coelho no sótão. Passa pelo grupo e vai para seu quarto. E Alma diz estar feliz com aquele momento passado à mesa. Mas Gregers Velho não está nada feliz. Quanto a mim, não gosto de respirar o ar dos pântanos. Dos pântanos? Jamais vai começar. Mas veja que coisa mais indelicada, né? Você chegar à casa de alguém assim, a dona de casa lá agindo, né? Diz assim, olha, eu tô com horror desse cheiro de pântano que está aqui. Não parece uma coisa indelicada que se diga? Os militantes moralistas, de modo geral, não têm constrangimento dessa espécie. Assim, quer dizer, o que é educação, né? Educação é apenas um verniz social, né? Mas ele está sendo indelicado, né? Vamos ver onde é que vai essa conversa. Pois não. Desculpe, o Equidal, não sei se eu não prestei atenção direito, mas esse senhor Equidal, ele está passando sempre em algum lugar, né? Ele é meio móvel, passageiro, ele mora lá, mas ele mora na casa do filho, ele fica no seu quarto a maior parte do tempo, quando ele não está indo atrás, só com caçar coelhos, ou então vai lá para casa do velho pegar o material para fazer cópia, né? Ele é um pouco móvel, de fato é verdade. Passageiro, sempre assim, a cena ele está passando. Sempre. É verdade, um pouco assim mesmo. Não sei se tem muito significado também esse problema, tá? Eu lhe juro, senhor Velho, que aqui em casa não há maus ares, porque arejo o apartamento todos os dias que Deus dá. A dona de casa é ofendida, né? Levantando-se da mesa. O mau cheiro a que eu me refiro, vocês nunca conseguirão expulsar. O mau cheiro? Sim. O que dizes a isto, então? Desculpe, mas não será por acaso você quem traz esse mau cheiro lá de cima das usinas? O Harry já o bota no seu lugar. O Harry já... É bem coisa sua, isso de chamar mau cheiro que eu trago para essa casa. Muito bem, quer dizer, está aqui novamente esse Gregers incomodadíssimo com a situação que ele está vivendo, né? Porque ele está vendo aquele almoço feliz e fala assim, pô, mas que porcaria de felicidade é essa? Toda baseada numa trama de que eles não têm nenhuma ideia. Portanto, esse Gregers está muito incomodado com a situação. As ironias de Hering e Gregers recomeçam e uma discussão se inicia envolvendo todos, menos Hedwig. Barrinha a porta da entrada. O senhor Velho entra e dá um passo no quarto. Está com o casaco de pele. É o pai do Gregor, né? Comunica ter vindo falar com o filho. Pai e filho são deixados sozinhos e começam a conversar. Ontem à noite deixaram-se escapar algumas insinuações. E como viesse instalar-se em casa do sertão, sou tentada a crer que tens algum mau desígnio a meu respeito. O desígnio que tenho é o de abrir os olhos de Alma Ekdal. Pronto, esse é o objetivo da vida de Gregers, abrir os olhos de Alma Ekdal. É preciso que ele veja a sua situação tal qual ela é. Eis tudo. Está vendo o militante moral? O militante moralista? Ele só tem esse objetivo na vida. Fazer com que o outro saiba da verdade, de toda a verdade em torno da qual a vida do outro está baseada. Né? Não é? Ou seja, contra a qual, né? Sem a qual a vida do outro não está baseada. É isso que ele quer fazer, esse Gregers. Vocês têm simpatia pelo Gregers? Desculpe, como é que vocês veem o Gregers? Uma pessoa positiva? Vermelho, né? Muito bem. Tá. Vamos deixar para ver o que vai acontecer. Vamos em frente. É essa a finalidade da existência da qual falávamos ontem? Sim, é a única que me deixaste. Ah, mas peraí. Olha aí. É a única que me deixastes. Que você me deixou.
Então, esse fato eu não vou explicar mais, para não adiantar muito, mas essa frasezinha aí é a frasezinha central da obra. Vamos lá, vamos continuar lendo. Gregers começa a acusar o pai, dizendo que deveria ter agido contra ele quando armaram aquela armadilha contra o tenente Ekdal, mas que não havia feito por medo do pai. Ele tem certeza que foi uma armadilha contra nós? Não sabemos exatamente, né? Porque o autor nos deixa na dúvida sobre o que aconteceu de fato no tal do negócio que gerou a prisão do Ekdal, do velho, né? Quando digo Ekdal, é o velho tenente Ekdal. Mas o jovem transformou isso num fato absolutamente indiscutível. Quer dizer, ele acha de fato que o pai prejudicou o Ekdal de propósito. O jovem lamenta. O mal que eu e outros fizemos ao velho Ekdal é irreparável. No que diz respeito a Hjalmar, porém, eu posso salvar da mentira e da dissimulação em que ele está envolvido. O pai desafia. Acreditas que isso seja uma boa ação? É a minha firme convicção. Então, essa pergunta é a pergunta que eu falei para vocês um minuto depois de terminar a leitura. Se vocês acham que o que o Greg está fazendo é uma boa ação. Essa é a questão central dessa história, porque essa é uma história sobre consciência moral. É uma história que debate o problema da decisão moral. E aí nós vamos... Aqui nessa sala, todo mundo aqui que está vivendo aqui, que está aqui nessa sala, já passou por essa decisão na sua existência, muitas vezes. Dependendo da idade, mais outras menos, né? É isso? Mas essa é uma situação comum na vida de qualquer ser humano, ter que tomar decisões como essa aqui. Será que o Gregers deveria contar ou não contar para o Hjalmar? Qual é a verdadeira história da sua família, né? Do seu status? Como é que ele veio parar, onde ele veio parar? Bom, vamos continuar. Julgas talvez que o fotógrafo Ekdal é homem para te agradecer essa prova de amizade? Sim, creio. É o que veremos. E além disso, se devemos suportar a vida, é preciso que eu encontre um remédio para a minha consciência doente. Opa, mais uma frase-chave. O Gregers está dizendo que para poder continuar vivo, ele precisa encontrar uma solução para a sua consciência doente. Ele, sua própria consciência doente. Pois nós voltamos então ele sabe de coisas, ele não está supondo, ele está sabendo. Ele supõe que sabe. Né? Ele supõe que sabe. Né? Agora, exatamente quanto ele sabe, nós não sabemos. Mas depois a gente conversa mais sobre esse ponto. Ela jamais se curará. Fez a consciência doente desde a infância. Verdade isso de tua mãe, Gregers. Aliás, é a única herança que ela te deixou. Dizendo que ele herdou da mãe uma espécie de consciência doente, para sempre. O que justificaria o fato de ele, Gregers, ser esse militante moral, né? Não é o sujeito que a vida voltara para moralizar o mundo. Não é? Nós conhecemos pessoas assim. Essas pessoas, todas elas têm problemas. Basta usar o caso aqui de um certo ex-governador recente, que parece ser também uma criatura com esse mesmo quadro moral, com um quadro psicológico. Bom, mas voltamos depois. Esboçando um sorriso de ironia. Até agora não pudesse digerir o teu lobo em relação ao fortuna com o qual contava se casar. Opa, mais uma informação aqui. O filho está acusando o pai de ter casado com a mãe dele por interesse econômico. Né? Quer dizer, estava interessado no dinheiro da mãe. Não desviamos o assunto. Então estás inteiramente decidido a apoiar uma areia numa pista que queria ser boa e verdadeira? Sim, estou decidido. Está bem. Nesse caso, eu poderia ter voltado o trabalho de lhes falar. É importante muito perguntar se queres voltar para minha casa. E também não queres a sociedade. Não. Está bem, mas como eu desejo casar-me, quero também dar-te o que te toca. Com privacidade. Não, nada quero. Não queres nada? Minha consciência me proíbe aceitar seja o que for. Depois de um momento. Voltas para a usina? Não. Considero-me como tendo deixado o teu serviço. Mas nesse caso, o que pretendes fazer? Quero alcançar o alvo da minha existência. Nada mais. O alvo da existência dele é trazer a verdade para o seu amigo Hjalmar. Quem irá se comportar assim, muito parecido com isso, é o Edsel Andergast, que é a personagem da terceira obra que nós lemos na sequência. Na verdade, essas três obras são uma espécie de trilogia, uma trilogia inventada por mim, né? Não porque elas sejam em si próprias, porque uma é o Molière, século XVII, o outro é o Ibsen, século XVIII, e depois o Jacob Wassermann no início do século XX. Obras não têm nenhum parentesco entre si, mas elas lidam com o assunto que nós estamos discutindo aqui, digamos assim, numa espécie de
como se fossem 3 movimentos de uma sinfonia. E vocês verão que o Etzel Andergast, que é a personagem central do próximo romance, já será o romance na próxima vez, que é o caso Maurícios, né, o processo Maurícios em português, como é de modo geral traduzido, né, Maurícios fala, né, em alemão, né, é muito interessante a semelhança e as diferenças também entre esse Gregers e o Etzel Andergast, que é o menino filho do juiz. O processo Maurícios comenta um erro judicial. Nós vamos tentar, para poder entender todo o assunto, vocês têm que garantir que vocês vão assistir também o processo Maurícios, porque senão vocês não pegam tudo. Com toda a sinceridade, é importante fazer essa comparação dos 3 livros. Tá? Bom, mas depois a gente volta ao processo Maurícios daqui a 15 dias. Vamos. O velho parte. Os demais comensais se reagrupam. Gregor diz a Yalma que eles precisavam conversar. Gina e Helen tentam impedir, mas Plutónico diz que precisa atender quando um amigo de infância sente necessidade de confiar nele. Depois que Gregor e Yalma saem, os remanescentes comeram. O que será que foram fazer esses dois, né? Então, não parece ser uma boa ideia que esses dois tenham saído, né? Depois da última conversa, ou seja, da conversa entre o Gregor e o pai dele. Né? Você acredita que o Sr. Galifini esteja completamente louco? Infelizmente não. Não está mais louco do que a maioria dos mortais. Mas o que é certo é que ele tem uma doença no corpo. Mas afinal, o que é que lhe falta? Eu lhe digo, Sr. Eida, ele está atacado de febre de justiça aguda. Pronto, daí a doença do Gregor. Ele tem febre de justiça aguda. Ele tem que fazer justiça a qualquer custo. Ele decidiu largar toda a história da vida dele, o emprego, a sociedade com o pai, né, a própria herança, ou seja, ele largou toda a sua circunstância apenas com o objetivo de fazer justiça naquela situação. Não parece a vocês que o Gregor está melhorando aos nossos olhos? Não há aí alguma coisa do Gregor que é boa? É um sujeito corajoso, né? Os países nórdicos, eles são tão corretos. Eles são o quê? Perdão? Corretos. E o primeiro-ministro anda a pé na rua. Ele não precisa de guarda. São corretos, sim, teoricamente, ligados na correção da justiça. Muito bem. Então, é a característica deles oposta completamente a nossa, infelizmente, a nossa política. Muito bem. Então, o Gregor, de alguma maneira... O governador, que não sabe quem é, superaria muito, muito, muito o que foi disse agora. Muito bem. Tá? Não precisa mencionar o nome. Nem é bom dar um azar desgraçado. Né? Eu não tenho feito mais isso. Não é isso. Eu tenho chamado de Colorado RQ. Me lembro de uma televisão antiga que havia antigamente, Colorado, que era preto e branco ainda. Esse era o problema. Mas vamos lá, continuamos. Uma febre de justiça aguda? Isso é doença? Sim, uma doença nacional, mas que só aparece em estado esporádico. Ou já de cabeça para a Gina. Até a lista. Sabe qual parte do estragão? Inquieta, rogando pelo pai. Esse Gregor velho foi sempre magro aborrento, olhando atentamente, de pé, junto ao mesmo. E tudo isso me parece tão estranho. Isso é a opinião da Edith, né? Que acha aquela conversa estranhíssima. Né? O que será que está acontecendo que ela de fato não entende, né? Talvez a gente pudesse... Pois não. É uma crítica que Ibsen faz à Noruega do seu tempo. Né? Então isso não pode não ter nenhum significado maior, porque a gente sempre tende a ser muito cruel e muito... Nós somos assim, os curitibanos, por exemplo, são muito cruéis uns com os outros. Mas toda vez que alguém fala mal da cidade, nós ficamos ofendidíssimos e furiosos e defendemos Curitiba todos os defeitos. Então, o Dante Mendonça escreveu um livro chamado Curitiba, suas piores qualidades e seus melhores defeitos. Né? Que é um título bacana para um livro. Né? Quer dizer, os nacionais entre si têm direito de se criticarem, às vezes de modo excessivo. Não é? Agora, com relação aos estrangeiros, aí sim você se comporta de outro modo. Mas aqui há uma espécie de crítica à Noruega no seu tempo, porque Ibsen passou a vida todo meio brigado com a Noruega. A Noruega era um lugar difícil de você amar, porque era um país que não era um país, era primeiro Dinamarca, depois Suécia.
não é? Depois, quando tenta construir a sua própria nacionalidade, por isso é que Ibsen torna-se, logo no início da carreira, um autor folclórico, no sentido de usar temas folclóricos, né? O que é o Peer Gynt, por exemplo, que é a sua maior realização teatral. Peer Gynt é a sua... Se eu conseguisse uma tradução do Peer Gynt, eu até faria aqui, mas pelo jeito não existe, em português, né? Não é? E fazer uma de uma outra língua não dá, não tem condições práticas de fazer isso no ritmo que a gente anda, que é cheio de trabalho até não poder mais, assim, não dá tempo de fazer nada. Né? Então é isso que fazer mais do que eu estou conseguindo fazer. Então o problema aqui é esse, né? É que há uma mágoa que tem Ibsen do seu próprio país. Essa mágoa passa muito longe do conteúdo do livro. Quer dizer, esse livro não é para falar mal da Noruega. Mas de vez em quando você aproveita quando, né, ganhar a chance de passar uma rasteira em alguém. Não é dar uma cotovelada no fígado de algum inimigo. É isso que ele faz de vez em quando. Mas pega umas pintadas aqui e ali de ironia. Tá certo? Talvez, pessoal, aqui nas vésperas do ato 4, a gente podia antecipar um pouquinho o café e voltar daqui a 15 minutos para a gente começar do ato 4 para frente. Eu posso dizer uma coisa? Coitado, né? Eu tive a sorte de estar na Noruega. É o quê? Eu tive a sorte de visitar a Noruega. O que o senhor acha que é mais resgatado nos quadros da Noruega? A primeira dos quadros, por graça da musical. Os senhores? Não, os quadros. Os patos. Os patos? Ah, é? Ah.